Relato de um enfermeiro, o turno que mudou minha vida. Meu nome é Lucas e trabalho como enfermeiro. Sempre soube que essa profissão não seria fácil. Desde os estágios, fiquei ciente do peso que carrega quem trabalha com vidas humanas. Mas nada poderia ter me preparado para o que vivi durante um plantão noturno em um hospital de médio porte no interior de São Paulo. Eu havia acabado de ser contratado e estava empolgado, mesmo sabendo que o turno da madrugada não era exatamente a posição dos sonhos. No entanto, o hospital tinha uma reputação. Diziam que o lugar era carregado, mas eu sempre fui cético. Para mim, essas histórias não passavam de exageros ou brincadeiras de mau gosto, feitas pelos mais antigos para assustar os novatos. O ambiente do hospital. O hospital era antigo, construído nos anos 70 e claramente mal conservado. As paredes descascadas, o cheiro constante de desinfetante misturado com algo que parecia podre, e os corredores escuros davam ao lugar um ar sombrio. O setor onde eu trabalhava era a ala de cuidados paliativos, onde pacientes em estado terminal recebiam tratamento para amenizar o sofrimento. Ali, a morte era uma visitante constante, e você podia sentir o peso das histórias de dor e desespero nas paredes. No meu segundo turno, algo começou a me inquietar. Os corredores pareciam mais silenciosos do que o normal, mesmo com alguns pacientes ainda acordados. Não era apenas silêncio, era como se o lugar tivesse parado, como se o tempo estivesse suspenso. O primeiro sinal. Por volta das 2 horas da manhã, enquanto fazia rondas, senti uma presença estranha no corredor. Algo pesado, sufocante, como se o ar tivesse ficado mais denso. Passei pela porta de um dos quartos e ouvi um som fraco, quase como um gemido. Achei que fosse o paciente, um senhor idoso que estava internado ali com câncer terminal. Entrei para verificar, mas ele dormia profundamente. Mesmo assim, o som continuava. Era quase como um sussurro vindo do canto do quarto. Quando me aproximei, vi algo que me gelou por completo. As sombras projetadas na parede não correspondiam à disposição dos móveis. Uma delas parecia errada. Era alta e tinha uma forma humana, mas não se mexia como um corpo real. Pisquei várias vezes, achando que era minha imaginação. Quando finalmente reuni coragem para acender a luz, a sombra desapareceu. A voz na sala de medicamentos mais tarde naquela noite, fui buscar medicação na sala de armazenamento. Enquanto procurava as ampolas, ouvi passos atrás de mim. Olhei rapidamente, mas não havia ninguém. De repente, a porta se fechou com força, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. "Quem está aí?" perguntei, tentando manter a calma. O único som foi o de uma respiração pesada, bem ao lado do meu ouvido. Larguei tudo e corri para fora da sala. Meu coração disparado. Quando contei ao colega de plantão, ele apenas sorriu de canto e disse: "Ah, você já está conhecendo os visitantes. Não se preocupe, eles não fazem mal. Na maioria das vezes." O paciente no leito 7. O ponto de ruptura aconteceu às 4 horas, quando fui chamado para verificar o paciente no leito 7, que havia arrancado os tubos de oxigênio. Chegando lá, encontrei o homem sentado na cama com os olhos arregalados, apontando para o canto do quarto. "Ela está aqui. Não deixa ela me levar, por favor", ele suplicava. Olhei para onde ele apontava, mas não vi nada. Tentei acalmá-lo, dizendo que ele estava tendo um pesadelo, mas ele segurou o meu braço com uma força que eu não esperava de alguém tão frágil. "Você não entende! Ela já levou o outro!" ele gritou antes de começar a convulsionar. Chamamos o médico, mas o paciente não resistiu. Após constatar o óbito, fui limpar o quarto. Enquanto ajustava os lençóis, senti um arrepio inexplicável e ouvi um sussurro ao meu lado. "Você é o próximo." O corredor dos gemidos. Perto do fim do turno, já exausto e abalado, precisei passar pelo corredor que levava à capela do hospital.
Esse corredor sempre foi evitado pelos funcionários, mas eu não tinha escolha. Enquanto caminhava, ouvi gemidos baixos que rapidamente se transformaram em gritos de angústia. Minhas pernas travaram. Olhei ao redor, mas o corredor estava vazio. Os gritos ficaram mais altos, como se viessem de dentro das paredes. De repente, todas as luzes piscavam freneticamente e eu vi bem ao fundo uma figura escura. Ela parecia me observar, imóvel, mas emanava uma energia que me fez querer correr para o lado oposto. Quando as luzes finalmente se estabilizaram, a figura desapareceu, mas o som dos gritos ainda ecoava na minha mente. O último aviso. Na troca de turno, desabafei com uma das enfermeiras mais experientes. Ela ouviu tudo com uma expressão sombria e disse algo que me perturbou ainda mais. Todos nós passamos por isso, Lucas. Este lugar absorve as coisas ruins. Não é apenas dor ou sofrimento. Algo mais escuro vive aqui. Depois daquela noite, pedi transferência. Não consegui trabalhar mais naquele hospital. Até hoje evito falar sobre o que aconteceu, mas às vezes sonho com o corredor, com os gritos e principalmente com a figura que me observava. Sinto que, de alguma forma, ela ainda está me esperando. O relato da enfermeira. O andar em reforma. Meu nome é Camila. Sou enfermeira há 12 anos. E até hoje não consigo esquecer os eventos que vivi em um hospital no qual trabalhei por 5 anos. Era um hospital particular de médio porte no interior do Paraná, construído há décadas e com diversas histórias contadas pelos funcionários mais antigos. Diziam que o hospital era carregado, que muitos pacientes que faleceram ali nunca foram embora de verdade. Sempre achei que essas histórias eram apenas parte da cultura hospitalar, algo que os mais velhos gostavam de passar para assustar os novatos. Mas, depois do que vivi, posso afirmar, algo sombrio habita aquele lugar, principalmente no andar em reforma. O andar fantasma. Quando cheguei ao hospital, o 6º andar estava fechado para reforma. Era um espaço antigo, desativado há anos, mas a reforma parecia nunca avançar. Corria um boato de que os trabalhadores da obra ouviam coisas estranhas por lá, e por isso o progresso era lento. Alguns funcionários diziam que à noite você podia ouvir passos, batidas e até vozes vindas daquele andar. Meu primeiro encontro com o andar aconteceu em uma noite tranquila, durante o plantão noturno. Fui chamada para buscar material na farmácia, localizada no 5º andar. Enquanto esperava o elevador, senti um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observada. Quando as portas do elevador se abriram, ele estava parado no 6º andar. Isso já era estranho, porque ninguém tinha permissão de subir até lá. Entrei no elevador e, por curiosidade, apertei o botão do 6º andar. Assim que as portas se abriram, senti um ar gelado me envolver, como se tivesse entrado em um freezer. O corredor estava escuro, com algumas lâmpadas piscando. No silêncio, ouvi um som baixo, como um choro vindo de um dos quartos. Fechei as portas do elevador rapidamente e desci para a farmácia. O paciente que não deveria estar lá. Algumas semanas depois, eu estava no plantão da madrugada quando fui chamada por um colega para ajudá-lo com um paciente que estava muito agitado. Ele dizia que tinha visto uma mulher de preto no quarto dele, parada no canto, olhando para ele. Tentamos acalmá-lo, mas ele estava em pânico, repetindo que não queria morrer. Naquela mesma madrugada, enquanto fazia rondas pelos corredores, passei pela entrada do elevador que levava ao 6º andar. Foi quando vi, claramente, uma figura parada na porta. Era uma mulher vestida com algo que parecia uma camisola antiga, de cor escura, o rosto parcialmente escondido pelo cabelo. Eu pisquei, e ela desapareceu. Por um momento achei que estivesse imaginando coisas. Mas no dia seguinte, ao conversar com outra enfermeira, ela mencionou ter visto a mulher de preto perto do mesmo elevador semanas antes. O grito no silêncio. Uma das noites mais perturbadoras foi quando estávamos em um plantão especialmente calmo.
Por volta das 3 da manhã, enquanto conferia os relatórios no posto de enfermagem, ouvimos um grito agudo que parecia vir do 6º andar. Todos os enfermeiros congelaram. Não havia ninguém lá em cima. O andar estava desativado. Mesmo assim, subimos para verificar, acompanhados pelo segurança do hospital. Assim que as portas do elevador abriram, fomos recebidos pelo mesmo ar gelado. No corredor, havia marcas de mãos na poeira das janelas, como se alguém tivesse passado por ali. Caminhamos pelo corredor escuro, iluminando o caminho com lanternas. De repente, ouvimos passos atrás de nós. Quando nos viramos, não havia ninguém. O segurança, que até então parecia tranquilo, começou a suar frio e pediu para voltarmos imediatamente. Os trabalhadores da reforma. Um dos eventos mais inquietantes aconteceu quando os trabalhadores da reforma finalmente retomaram os trabalhos no 6º andar. Eles desceram correndo, dizendo que haviam encontrado algo estranho. Havia sangue seco no chão de um dos quartos, em um local onde, supostamente, ninguém entrava há anos. Uma semana depois, um dos pedreiros disse ter visto um vulto de uma criança correndo pelos corredores. Outros relataram ouvir batidas na porta do banheiro improvisado que usavam no andar, mas, ao abrir, não encontravam ninguém. Não demorou para que muitos deles pedissem demissão. O encontro final. Minha experiência mais perturbadora ocorreu pouco antes de eu sair daquele hospital. Era uma noite comum, e eu estava sozinha na sala de descanso, descansando entre as rondas. Cochilei por alguns minutos, mas fui acordada por um som de batidas suaves na porta. Pensei que fosse algum colega, mas, quando abri a porta, não havia ninguém ali. Fechei a porta e me virei, mas quase deixei cair o copo que segurava. No canto da sala, havia uma figura escura, humanoide, com olhos brilhantes, me observando. Congelei, incapaz de me mover ou gritar. A figura se aproximou lentamente e senti um frio terrível, como se toda a energia tivesse sido sugada do ambiente. Quando finalmente consegui piscar, ela desapareceu. O impacto. Depois dessa noite, pedi transferência para outro setor. Embora nunca mais tenha subido ao 6º andar, os eventos que vivi naquele hospital continuam a me assombrar. Conversando com outros funcionários, descobri que muitas pessoas tiveram experiências semelhantes. Algumas viam vultos, outras ouviam sussurros ou choros. Até hoje evito falar sobre o assunto, mas, às vezes, nos meus sonhos, revivo aquele momento na sala de descanso. E acordo com a mesma sensação sufocante, como se algo ainda estivesse me observando. O turno da madrugada. Relatos de enfermagem. Meu nome é Letícia e sou enfermeira há mais de 10 anos. Trabalhar em um hospital nunca foi fácil, mas eu nunca imaginei que, além do desgaste físico e emocional, teria que lidar com o inexplicável. Durante os anos que passei em um hospital público na periferia de Belo Horizonte, presenciei coisas que até hoje me tiram o sono. O hospital era antigo, com corredores mal iluminados e paredes que pareciam absorver a dor e o sofrimento de todos que por ali passavam. Muitos colegas falavam que o lugar era pesado, mas eu não acreditava nessas coisas. Só que com o tempo, minha descrença foi se esvaindo. Barulhos na madrugada. Trabalhar no turno da madrugada é desafiador. O silêncio toma conta dos corredores, interrompido apenas pelos ruídos dos equipamentos e pelos gemidos ocasionais dos pacientes. Mas às vezes, havia barulhos que não tinham explicação. Uma noite, enquanto preenchia relatórios no posto de enfermagem, ouvi passos no corredor ao lado. Olhei para a tela de monitoramento que mostrava as câmeras e não vi ninguém. Pensei que fosse algum paciente desorientado, então peguei minha lanterna e fui verificar. Ao chegar lá, vi uma das portas do quarto 206 ligeiramente aberta. Esse quarto estava desocupado há semanas por causa de uma reforma no teto. Quando me aproximei, ouvi um sussurro, baixo e incompreensível, vindo de dentro. Meu coração disparou.
Empurrei a porta lentamente, mas não havia ninguém lá dentro. O quarto estava vazio, com exceção de uma cadeira de rodas no canto. Quando me virei para sair, ouvi a cadeira se mover. Não olhei para trás, simplesmente corri de volta para o posto de enfermagem. Os gritos no quarto 305. Outro caso perturbador aconteceu no quarto 305, na ala cirúrgica. Era um quarto comum, mas os pacientes sempre reclamavam de uma presença estranha. Alguns diziam sentir que havia alguém parado no canto do quarto, mesmo quando estavam sozinhos. Outros relatavam ouvir sussurros durante a noite. Uma paciente idosa internada após uma cirurgia estava especialmente inquieta. Durante a madrugada, ela gritou tão alto que todos no andar acordaram. Corremos até o quarto e ela estava sentada na cama, tremendo e apontando para o canto vazio. "Ela está ali!" disse com os olhos arregalados. Uma mulher de branco, com o rosto todo queimado, olhando para mim. Tentamos acalmá-la, dizendo que não havia ninguém ali, mas ela começou a chorar e a rezar. Depois disso, se recusou a dormir naquele quarto novamente. A sala de medicação. A sala de medicação era outro lugar que me causava arrepios. Era um cômodo pequeno, localizado em um corredor estreito, longe dos quartos. Uma das enfermeiras, Patrícia, sempre evitava entrar sozinha lá à noite. Certa vez, enquanto preparava medicamentos, ouvi o som de uma batida leve na porta. Pensei que fosse algum colega, mas quando abri, não havia ninguém. Voltei para dentro e continuei meu trabalho. Segundos depois, ouvi novamente, mas dessa vez as batidas estavam mais fortes e rápidas. Abri a porta com força, esperando surpreender algum brincalhão, mas o corredor estava vazio. Foi então que percebi que o ar dentro da sala estava mais frio e a luz começou a piscar. Meus olhos foram atraídos para o espelho da pia. Por um momento, juro que vi uma figura escura atrás de mim, mas quando me virei, não havia nada lá. O homem da ala psiquiátrica. Na ala psiquiátrica, as histórias eram ainda mais perturbadoras. Muitos pacientes relataram ver um homem alto, vestido com um jaleco antigo, caminhando pelos corredores. Ele nunca falava, apenas os observava. Uma noite, uma das enfermeiras, Carla, me chamou, pálida e trêmula. Ela havia visto o tal homem perto da janela de uma das salas de isolamento. Quando fomos juntas até lá, a sala estava vazia, mas as luzes piscavam e o monitor cardíaco do paciente começou a apitar, mesmo sem estar conectado a ninguém. Os pacientes da ala diziam que o homem era o doutor. Alguns afirmavam que ele estava procurando por algo ou alguém. Não sabíamos o que pensar, mas a frequência com que essas histórias surgiam era inquietante. A alma perdida no necrotério. O necrotério, no subsolo do hospital, era o lugar mais temido por todos. Diziam que durante a madrugada era possível ouvir vozes vindo de dentro, como se as almas que ali estavam não soubessem que haviam partido. Certa vez, durante uma pane elétrica, o necrotério ficou trancado por algumas horas. O segurança que foi verificar disse ter ouvido um choro baixo vindo de dentro. Quando a luz voltou, ele abriu a porta, mas não encontrou ninguém. No entanto, no chão, havia marcas de pés descalços, como se alguém tivesse caminhado pela sala. A última noite. Minha última experiência no hospital foi o que me fez pedir transferência. Era uma noite normal, até que, por volta das 2 horas da manhã, o alarme de emergência de um dos quartos disparou. Corremos até lá, mas o quarto estava vazio. O paciente que ocupava aquela cama havia falecido naquela mesma manhã. Enquanto tentávamos entender o que havia acontecido, a luz do corredor começou a piscar, e ouvimos passos se aproximando. Olhamos na direção do som, mas não vimos nada. De repente, a cama do quarto se moveu alguns centímetros, como se alguém tivesse empurrado. Foi a gota d'água para mim. Pedi minha transferência na semana seguinte. Conclusão. Até hoje não consigo esquecer o peso daquele hospital. Acredito que muitos de nós, enfermeiros,
carregamos marcas não só das histórias de nossos pacientes, mas também das almas que parecem nunca ter ido embora. Só quem trabalha em um hospital entende o que é lidar com o sobrenatural enquanto tenta salvar vidas. E às vezes, nos perguntamos: será que estamos realmente sozinhos nos corredores? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!